Você crê que nos nossos dias Deus pode ressuscitar uma pessoa? Você crê que Deus pode curar uma pessoa? Hoje eu vou entrevistar uma pessoa que esteve internado em estado clínico irreversível. A família, esposa, filhos, pessoas mais próximas, chegou ao ponto de não reconhecê-lo entre os outros pacientes. Dias, para você, um dia, uma semana é muito numa internação, principalmente no UTI, e se for mais de uma semana na UTI, e se for mais de 2 semanas na UTI, essa pessoa, ela vai dar em detalhes um testemunho maravilhoso. Dado como morto, não tecnicamente, porque estava assistido com aparelhos, mas quem o via, até profissionais que ali trabalhavam, viam que o quadro, dia após dia, não melhorava, mas só piorava. Porém, Deus fez um milagre. O sobrenatural visitou essa pessoa lá, através da oração da esposa, dos filhos, dos pastores, dos irmãos da comunidade próxima e até do estado, de outros lugares. Deus fez um grande milagre. Essa pessoa está aqui hoje e vai contar tudo para você, tudo. Então, te convido, a partir deste momento, se você não é inscrito no canal, a se inscrever, curta, deixe o seu like, compartilhe depois de você assistir e achar que é relevante para você, para a sua fé e para as pessoas que talvez estejam passando por um momento como esse. Eu sou o pastor Ademir de Carvalho, você está no Axioma Podcast. Inacreditável o que Deus fez. E nós vamos saber em detalhes com eles, esse casal abençoado, casal de obreiros na casa do Senhor, serve a Deus na Assembleia de Deus, da cidade de Maringá, Paraná, irmão Valdemar Bittencourt e irmã Sueli Bittencourt. Vou deixar que eles se apresentem. Eu sou a Sueli Bittencourt, mãe do Felipe, Fabiola e Fabielle, esposa do irmão Valdemar. Este é o meu milagre. E eu sou o milagre, Valdemar Bittencourt. Amém. O irmão Valdemar ficou, já vou de antemão dizer, 52 dias no total internado. E a irmã Sueli, ele não se lembra, né? A irmã Sueli é que conduziu desde o início até os momentos mais críticos de tudo que aconteceu com o irmão Valdemar. Irmã Sueli, como tudo começou? Foi uma queimação no estômago? Isso. E conta para nós com mais detalhes, até porque queimação no estômago é uma coisa corriqueira, né? Normalmente as pessoas têm isso, né? Ou porque comeu alguma coisa mais forte, enfim. Como que vocês identificaram? Foram logo para o hospital? Demorou um pouquinho? A senhora fica à vontade para dizer. Então, tudo começou quando ele começou a se queixar que estava com queimação no estômago. E aí a gente notava que era uma coisa assim meio contínua. Não passava, sabe? Estava sempre se queixando. Resolvemos fazer então uma endoscopia. Aí fez a primeira endoscopia, mas não deu para detectar o problema
assim com exatidão. Aí pediu outra endoscopia. Aí fomos e fizemos uma segunda endoscopia e na segunda deu um princípio de câncer no estômago. Tá, então o que era a princípio uma queimação que persistiu por um tempo, Sim. e ao buscar respaldo clínico, exames, aí vem a constatação de que não era simplesmente uma ardência, uma queimação, mas era um diagnóstico mais temido. Sim. Era o câncer. Sim. Daí para frente, irmã Sueli, como que foi uma vez sabendo do diagnóstico de câncer, preparação para cirurgia, foi logo marcaram, como que foi isso? Sim. O médico achou melhor não esperar, né? Já marcar logo a cirurgia. E marcou para o dia 26 de maio de 2015. A cirurgia no estômago, Sim. para a gente que é leigo, mas foi detectado então o câncer, seria removido. Sim. Seria isso. Sim, porque estava no princípio, né? Estava no início. Então até aí a gente é leigo, não entende, mas clinicamente estava sob controle. Sim. Estava sob controle. Ele fez a cirurgia, passou pela operação, e a senhora lembra do momento, dos dias, o pós-operatório, como que foi? Estava tranquilo? Senhora, os filhos, porque tranquilo não é bem a palavra, né? Mas assim, como que estava o coração, uma vez sabendo que do diagnóstico, cirurgia tem riscos, mas ele já havia feito a cirurgia, e como que foi esse pós-operatório? Então, ele foi colocado na UTI só por precaução mesmo, né? Sim. Mas um dia depois eu fui na visita pela manhã e percebi que ele não estava bem. Estava muito ofegante e quase não conseguia nem falar. Ele estava com muita falta de ar. E aí eu perguntei para o doutor por quê, né? O porquê daquele estado que ele se encontrava. O doutor disse para mim que ele havia contraído uma pneumonia e que estava tratando esta pneumonia já. Então, a primeira preocupação, que seria a preocupação do câncer no estômago, foi feita a cirurgia. Sim. Agora a senhora vê que a aparência dele não é boa. E aí, após esse questionamento com os médicos que então era responsável por ele, Sim. de que ele havia contraído uma pneumonia, ou desenvolvido um quadro de pneumonia. Sim. Era isso. Por isso que ele estava... A aparência não era uma aparência boa, digamos assim, né? De uma pessoa que está num pós-operatório normal, se recuperando normal. Sim. E isso foi logo após? Foi um dia depois, né? Um dia depois da Um dia cirurgia. depois da cirurgia. E De manhã. de manhã. Como que se seguiu isso? Então, eu confiei, né? Quando o médico falou que estava tratando de uma pneumonia, eu simplesmente... Ele é médico, né? Eu estava segura de que ele estava tratando e ia melhorar, né? Só que no domingo pela manhã, ele entrou em contato conosco, com o médico, dizendo que iria levar Valdemar novamente para a mesa cirúrgica, porque teria que abrir Meu Deus. e lavar tudo por dentro. Aí nós ficamos assim, meio apavorados, né? Porque do nada, assim, era uma pneumonia só e... Refazer a cirurgia. Sim, e agora ter que abrir. Aí nós fomos todos para o hospital, né? E ali nós ficamos na sala orando e confiando no Senhor, esperando, né? Terminar novamente esse outro processo, né? Que teve que reabrir tudo e lavar tudo por dentro. Nesse interim de a primeira cirurgia, depois o quadro, assim, que uma aparência de que não estava
sob controle. A informação de que era uma pneumonia, havia, né, contraído ou desenvolvido um quadro de pneumonia. E aí vem a informação de que não é bem isso. Aí ele é submetido a uma nova cirurgia, é aberto de novo. Nesse meio tempo ele estava na UTI, permaneceu lá ou teve que voltar? Estava e permaneceu, né? Após esse outro procedimento, ele continuou na UTI. E persistiu o quadro. Qual foi a reação depois dessa segunda cirurgia? Continuou o quadro obteve melhora? Não. A senhora ia visitar? Só piorando? Foi só piorando. Só piorando. E no decorrer, né, a senhora, as pessoas que iam o visitar, né, e que habituado por ver Valdemar, as pessoas que conheciam, os pastores que foram orar por ele, a percepção que se tinha é que não estava normal como deveria. É isso. Assim, normal que eu digo, eu não sei se eu posso usar essa palavra, mas primeiro uma cirurgia, tem um diagnóstico, a cirurgia, pós-cirurgia percebe-se que não está legal, a informação é de que tem um quadro de pneumonia, depois a outra informação que tem que abri-lo novamente, e o que é descoberto depois? Então, e aí nós ficamos assim, muito triste, né? Muito triste, porque ao invés de melhorar, estava piorando. Aí, para ficar um pouco pior, descobriu que ele havia contraído uma infecção hospitalar. Meu Deus. Aí foi muito difícil para nós, né? Porque nós aguardávamos que ele tivesse uma melhora, né? E saísse da UTI, daí, pelo contrário, foi só piorando. Isso aí já a senhora consegue precisar, assim, nesse período, mais ou menos, de uma cirurgia, a piora, outra cirurgia, UTI, isso aí nós estamos falando de quantos dias já de internação? Quando ele tem contrai essa infecção hospitalar, né? Sim. Por volta de uns 12 dias já. Já tinha 12 dias. Por aí. E aí, depois dessa segunda operação, UTI. UTI novamente. Qual que era a informação que a senhora tinha como esposa? A senhora ficava lá constantemente com ele? Nessa época que ele se encontrava na UTI, não era permitido acompanhante. Então a gente ia só para as visitas, aí nós nos revezávamos, né? Às vezes eu entrava com um dos filhos de cada vez, às vezes entravam as pessoas parentes, né, do lado dele, que precisava ver ele também, e a gente fosse revezando. Mas aí nessa época, meus filhos, que estavam sempre do meu lado, né, eles me confortava bastante, orávamos junto, muito, e eles pediam orações também, né, para os amigos, as outras igrejas. A família mergulhou em oração, sim, fé, sim, em busca do milagre na vida do Valdemar. Ou seja, embora se apresentava uma situação não de evolução, mas uma situação clínica que parecia irreversível, né? Sim. Qual foi o momento mais crítico lá? Que mais aconteceu depois disso? Então, quando precisou abrir ele pela terceira vez. Terceira vez. Terceira vez. O médico havia perdido totalmente o controle. E aí nós estávamos assim, com o coração entristecidos, né? Porque muito angustiado. Porque embora a gente confia no Senhor, mas um momento como esse, você tem o teu lado humano, né? Que você olha e as pessoas que visitavam, as pessoas que iam lá orar por ele, não dizia, né? A maioria das pessoas não diziam nada, porque via que o quadro dele era realmente um quadro muito grave.
mas nós estávamos confiantes no Senhor. Sempre. Em momento nenhum nós desistíamos dele. Em momento nenhum nós estávamos firmes e confiantes que Deus ia fazer um milagre, como de fato fez. Houve um momento que descobriu-se que, na verdade, houve podemos chamar assim porque foi confirmado, né, clinicamente. Houve um erro médico. Sim, infelizmente houve. Houve um erro médico. Sim. A senhora pode dizer mais sobre? Sim, perfurou a bilis. E quando ele foi para a UTI, eles não percebendo esse fato aí que havia acontecido, eles não acudiram logo, né? E aí foi por isso que foi se agravando, porque o líquido da bilis vazou e queimou os órgãos por dentro. Então esse era o motivo dele estar ofegante. Ofegante, com dificuldade de respirar, de falar e tudo, e acabou tendo que ser entubado, né? Entrou em coma. Entrou em coma. Houve momentos assim que a senhora o visitou e de que chegou num ponto que tinha dificuldade de reconhecê-lo. Sim. Inchado. Ele de fato ficou irreconhecível porque ele inchou muito da cabeça aos pés. O rosto ficou enorme, os braços enormes e os pés desapareceu a covinha dos pés, não dava para ver, estava tudo reto. Os dedos abriu, ficou muito feio. Provavelmente reação da infecção que tomou conta de tudo. Sim. Nesse momento, além da oração da família, da senhora, dos filhos, pastores foram visitá-lo, orar por ele. Sim. A senhora conseguia manter a calma ainda, depois de tudo isso que a senhora está contando para a gente aqui? Ele lá internado, nesse meio tempo aí já quantos dias, mais ou menos? Nós estamos falando de quanto tempo? Mais de 15. Mais de 15 dias. Mais de 15 dias. Assim, a gente por nós mesmos, assim, a gente não consegue manter a calma no estado desse, né? Mas eu estava confiante, assim, totalmente no Senhor mesmo, por uma palavra que eu havia recebido umas 2 semanas antes de se iniciar esse processo. Porque nós estávamos num culto, né? E tinha um pastor de fora que veio nos trazer a mensagem da palavra de Deus e terminou o culto, aquele pastor veio até nós nos cumprimentar e ele disse para mim: irmã Sueli, eu não sei o porquê, não me pergunta que eu não vou saber te explicar. Mas o Senhor disse para mim, diga para ela, né, que no caso sou eu, leva o seu milagre para casa. Palavra para a senhora. Eu olhei assim para o rosto dele, mas de momento assim, eu não entendi. Mas como foi assim uma palavra que veio da parte de Deus para mim, eu recebi. Eu recebo em nome de Jesus. E quando chegou na minha casa, quando eu pisei o pé dentro da minha sala, eu disse: Senhor Jesus, eu recebo o meu milagre em teu nome. Amém. Tomou posse daquela palavra. Sim, daquela palavra. Houve um momento em off, né? A senhora relata que até os profissionais, não é antiético dizer isso, mas até os profissionais que trabalhavam lá, que cuidavam dele, em determinado momento, que eu não sei precisar aqui, por isso a pergunta, a senhora acabou de dizer de uma palavra de Deus liberada, uma palavra profética liberada em seu favor. A senhora tomou posse disso. Sim. Mas a gente sabe que às vezes, mesmo tomando posse daquela palavra, o dia seguinte ainda não é o dia da vitória, né? Sim, verdade. Ainda tem turbulências, né? Da fala da senhora em off,
teve momentos ali que, não tecnicamente, porque ele estava ligado em aparelhos e estava vivo, mas o sentimento das pessoas que ali trabalhavam, nossa, ele ainda está vivo, surpreso por ver a situação dele, mais um dia e o Valdemar ainda está aqui. É isso, não sei? Sim. Quando elas iam embora, terminar o expediente, elas diziam assim: eu vou lá dar mais uma olhadinha no seu Valdemar, porque acho que amanhã, quando eu voltar, ele não vai estar mais aqui. Meu Deus. Elas diziam assim. Cuidando, né? Dia após dia, tecnicamente, a pessoa que é acostumada a vivenciar isso, Sim. enfim. Que mais? Teve mais visitas de pastores que estiveram lá e acompanharam, Sim. ou assim, para a família mesmo? Sim. Inclusive, quem era o nosso pastor nessa época era o pastor Aparecido e a irmã Olívia. Eles foram, assim, verdadeiros pais para nós. Porque o tempo todo ele estava ali dando assistência, o tempo todo eles perguntavam, eles oravam, ia lá fazer a visita e nos ajudou muito, tanto ele quanto a igreja toda, né, de uma maneira geral, os irmãos muito queridos, assim, muito atenciosos para comigo, né, e a minha família, e também os pastores do campo, né, muitos pastores, eu não posso nem citar nome para não acontecer de esquecer de alguém que, mesmo assim, no horário de almoço, dava uma corridinha lá e ungia ele e orava por ele. E foi assim maravilhoso a união do povo de Deus, né? Porque isso é muito importante, né? Quando nós estamos passando por um problema assim, a gente ter o aconchego dos irmãos, da família, né? Exato. É muito importante pra gente. Teve algum momento desse período que Deus trabalhou mais de perto, no particular, com a senhora, porque ele estava lá, naquele estado, né? Sim. Tinha os filhos que dependiam emocionalmente da senhora, que é a pessoa que mais estava ali, né? Sim. Houve algum momento que Deus trabalhou assim mais no particular com a senhora, na questão das suas orações, da maneira que você orava, de que você enxergava tudo aquilo? Houve esse trabalhar de Deus em particular na sua vida? Sim, porque às vezes certas coisas Deus permite na nossa vida para nos ensinar alguma coisa. E com esse processo do Valdemar eu aprendi muita coisa com Deus. Por exemplo, eu questionava, no começo eu questionava muito: Senhor, mas por que isso? Por que está acontecendo isso? Né? Se a gente está na tua presença, se a gente, né, sempre te serviu, por que está acontecendo isso? Foi quando, através de um louvor, né, a cantora dizia uma frase assim: questiona ou adora? Questiona ou adora? Então eu entendi que, eu ouvindo aquele louvor, que não era para me questionar. Não era para me questionar, era para mim orar e começar a adorar. Chega de corneta. Adorar, porque Deus é Deus. Ele faz como Ele quer. E aí, não sei se foi nesse momento, mas o sobrenatural aconteceu lá dentro. Sim, eu mudei a estratégia. Eu parei de perguntar e comecei a adorar mais, buscar mais. Confiar, eu já estava confiando. Desde o começo. Eu tinha certeza que Deus iria fazer um milagre, porque o Senhor não havia falado para mim que ia recolher. E Deus, ele não faz nada sem antes avisar os teus servos. Pelo contrário, né? A senhora teve uma palavra profética de que leva o teu milagre. A senhora tomou posse dessa palavra. Sim. Agora, no meio do turbilhão, Deus carinhosamente, amorosamente, Deus convida a senhora, mesmo com toda a confiança, desde sempre, quem conhece sabe que foi uma guerreira, uma leoa, sempre orando, confiando e com fé. Mas ainda assim, Deus é tão maravilhoso que conhece o coração e orienta carinhosamente a senhora para
se existe pergunta, que ela seja minimizada. A partir de agora, adora. Né? E qual que foi a resposta? O que aconteceu após isso aí? Então, após isso aí, eu tranquilizei mais o meu coração e passei assim a confiar mais, a entregar mais e parar de exigir, né? Porque às vezes a gente quer um milagre para ontem, né? E tem todo um processo que Deus quer que nós passamos, né? Aí vem a alta do hospital. Sim, aí foi quando ele recebeu alta da UTI. Da UTI. Da UTI. Mas aí ainda estava se alimentando por sonda, não, desaprendeu de andar, desaprendeu de falar, desaprendeu de tudo. Aí foi pro quarto e aí eu era a enfermeira dele 24 horas. Tinha que dar banho, tinha que trocar, tinha que começar a dar comida na boca dele e ainda demorou um tempo ainda para ele começar a levantar e andar novamente. E aí foi que nem uma criança, começar a ensinar tudo de novo. Aí lá no hospital, só para a gente contextualizar, o total, o irmão Valdemar ficou... 52 dias. 52 dias. 52 dias. Em total. E agora aquele, vamos usar a palavra que foi usada aqui, né? Aquele homem que parecia um defunto, que as meninas, as pessoas que trabalhavam ali, iam no início do plantão conferir se ele ainda estava lá. Agora esse homem vai para o quarto. A senhora é a enfermeira dele lá, cuida dele lá. Deus. Até o 52º dia, e aí ele vem para casa. Como que ele vem para casa? Qual o estado dele? Então, o médico, na verdade, não queria dar alta, porque havia uma fenda ainda na barriga dele, em cima do estômago, de aproximadamente uns 5 centímetros. E aquela fenda estava aberta, dava para ver lá dentro. Então o médico não queria liberar ele, mas ele estava impaciente, ele queria alta, queria ir para casa, estava com saudade de casa, né? Saudade da família, tudo. E aí o médico enrolou um pouco assim, mas depois resolveu dar alta para ele. Aí ele veio para casa. Foi pra... Seu milagre veio para casa. Graças a Deus. E aí, como que foi esse período lá em casa? A senhora continuou cuidando dele? Reaprender a andar? Próximo do estômago ali um buraco aberto. Ele ainda veio para casa assim? Veio para casa assim. E aí o médico falou para mim, a responsabilidade é sua. Mas diante de tudo que já tinha ocorrido e tudo aquilo que a gente tinha passado, aquilo ali era praticamente nada, né? Bem. Aí ele me passou os instrumentos para fazer o curativo, esterilizado, né? Uma quantidade boa. E aí disse para mim, você vai fazer o curativo dele. E aí, como eu já tinha aprendido tudo ali, porque 52 dias dentro do hospital é tempo, né? Dá pra gente aprender bastante coisa. Eu havia aprendido como fazer o curativo, né? E aí, com os instrumentos, eu higienizava as mãos, tudo certinho, as coisas de casa, tudo, né? E fui fazendo o curativo conforme tinha que ser feito. Fazia limpeza, tudo por dentro, tudo certinho. Depois, como que foi isso na família, né? A gente está falando aqui da senhora. Como que foi os filhos, essa volta para casa dele, as meninas, o Felipe? Foi maravilhoso. Eles fizeram uma recepção para o pai, né, pai? Fizeram um ribacha para receber o pai. Foi maravilhoso, porque todo mundo não via a hora de acabar essa situação, né? Porque os filhos estavam ali junto comigo o tempo todo, envolvido em tudo, né? Orava comigo, nós conversávamos e sempre eu, assim, dizendo para eles, né, o que o Senhor, sempre relembrando o que o Senhor havia falado, qual é a promessa de Deus, né?
que o milagre ia ser feito e o que Deus fez e tudo. E a gente, assim, nós ficamos muito agradecidos a Deus, né, por tudo, porque uma pessoa que passa por uma situação dessa não é fácil. Não é fácil, não é fácil. Né? E ainda mais quando você vê que as pessoas que olham, que visita aquela pessoa, não tem uma palavra para você. Não tem uma palavra. Porque às vezes não quer dizer o que pensa, ou o quadro que está ali requer um comentário. Não é animador. Mais desanimador, às vezes a pessoa prefere ficar calada, né? Então. A visita que seria para acalentar, para trazer alegria, acaba não sendo, né? Não sei. Acaba não sendo. E aí, mas tem aqueles que têm fé, né? Aqueles que confiam em Deus realmente. Porque a palavra de Deus também diz, né? Que é necessário que aqueles que se aproximam de Deus creiam que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam, né? Então, nós precisamos confiar inteiramente no Senhor. E tem aqueles, né, que confiam inteiramente no Senhor, que sempre tem uma palavra de ânimo para a gente, né? Uma palavra boa. E tem também os contrários, né? Tem, sempre tem. Uns se cala, mas outros falam. Para desanimar do foco de oração, do foco de fé, né? O versículo que a senhora usou, né? Hebreus, né? É necessário que aqueles que se aproximam de Deus creia que Ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Sim. Então, desenvolver a fé é isso, né? Sim. É difícil. Não é fácil, né? 52 dias, irmão Valdemar, 52 dias de internação. Muitos deles na UTI. Então, um dia de UTI já é muito difícil, né? Mas você imagina uma semana de UTI já é muito difícil. E ele quase mês de UTI, né? Quase mês de UTI. Então, o que a senhora diria, né, nesse testemunho, agora já depois do irmão Valdemar ter passado por tudo isso, uma simples queimação, como que a gente é pego de surpresa, né? A vida é tão breve, né? A gente costuma dizer que a vida é como uma neblina, né? Tiago vai falar isso, que é como uma neblina que vem e vai e a gente nem percebeu o lugar dela, né? Quem viaja muito de carro tem essa percepção. As madrugadas, vem aquela neblina. Do jeito que ela vem, ela vai. E assim é a nossa vida, né? Assim é a nossa vida. A pessoa é pega de surpresa, uma queimação, coisa tão corriqueira, né? Vale aí até de alerta, né, para as pessoas, né? Nem sempre é o que parece, né? Buscar auxílio médico quando puder, né? Buscar auxílio enquanto tem tempo. E aí isso, um diagnóstico de câncer, aí cirurgia bem sucedida, imaginava-se, né? Depois o quadro se complica, diagnóstico de pneumonia, mas na verdade não era, tinha perfurado a bilis. Total de 3, né? 3 cirurgias, 52 dias de internação, vem para casa, né? Vai primeiro para o quarto, é liberado da UTI, vem para casa ainda com um orifício muito grande, só dava para ver o fundo. Dava para ver. E a irmã, bravamente, como uma esposa amorosa, serva de Deus, muita fé e persistência. O que a senhora diria vendo o irmão Valdemar agora aí, ó, servo de Deus maravilhoso, cheio de saúde, trabalhando na obra de Deus, um obreiro da casa do Senhor? O que a senhora diria? Glória a Deus, que para Deus não há nada impossível. Não há nada que Deus não possa fazer. Tudo que nós temos que fazer é buscar o Senhor e confiar que Ele nunca perde o controle de nada. Ele está no controle de todas as coisas, para Ele não há nada impossível. Deus pode fazer todas as coisas. Precisamos só entregar e confiar nele. Confiar nele. A mensagem que fica, porque num vídeo como esse, o propósito do vídeo é alcançar as pessoas, né?
familiares, porque no caso do irmão Valdemar, ele, não estou minimizando o irmão Valdemar, mas boa parte desse tempo, além de dores, né, obviamente, mas está lá, muitas das vezes não tem sedado, né, e aqui fora, os filhos, a esposa, aí toda uma comunidade, os irmãos juntos, e é uma lição que fica de que, para as pessoas, para quem está ouvindo agora, de que há esperança, né? Sim. Há esperança. Não dá para jogar a toalha porque alguém falou que não dá, ou porque você foi lá e presenciou com os seus olhos, né? 1 dia, 2 dias, 3 dias, 52 dias. Houve a metade do percurso que não tinha melhora. Só declínio, declínio, declínio. Permanecer com fé num momento como esse não é fácil. Mas o resultado está aí. Sim. E outra coisa assim que eu aprendi, Deus em tudo ele tem um propósito. Durante o tempo que o Valdemar foi para o quarto, 9 pessoas passaram pelo quarto. Durante o tempo que nós estivemos lá. Porque eu praticamente morava dentro do hospital com ele, né? E como era quarto compartilhado, então passaram umas 9 pessoas. Outros pacientes. Outros pacientes. E para todas aquelas pessoas que passaram por lá, nós tivemos a oportunidade de começar a testificar do poder de Deus ali. E falar do amor de Jesus para aquelas pessoas. Ou seja, há um propósito em tudo, né? Sim. Então, para finalizar, irmã Sueli, a irmã já disse, já falou, né? Qual a sua palavra para quem está nos ouvindo agora e que porventura ou está passando por um momento como esse que a senhora passou, ou conhece alguém? E aqui fica um pedido, né? Talvez você esteja passando por um momento como o que a irmã Sueli passou, com o seu marido, com o Valdemar, junto com os filhos, né? Obviamente, mas talvez não seja na sua família direta, mas pode ser que próximo a você tenha alguém neste momento que a família está com alguém desenganado pelos médicos, que talvez a gente não quer ficar muito pesando nisso, porque erro acontece em qualquer lugar, ninguém está crucificando ninguém, mas que talvez tenha passado por um erro médico ou um procedimento que não foi bem sucedido, e a palavra é essa aqui, depois de um testemunho desse. Enquanto a pessoa estiver ali, tem vida, tem esperança. Deus pode fazer a qualquer momento. Sim. Então, compartilhe esse testemunho do irmão Valdemar, compartilhe esse testemunho, é um testemunho tremendo de vitória do que Deus fez na vida do irmão Valdemar. Compartilhe com aquela pessoa que você sabe que está passando por esse problema, ou conhece alguém que esteja passando por esse problema, que tem familiares passando por esse problema. Aqui fica um pedido. Envie para essa pessoa, ou se a sua família nesse momento passa por um momento como esse, diga aí nos comentários qual foi o ponto que você se identificou e o que Deus tem feito, porque eu tenho certeza que o mesmo Deus que operou na vida do irmão Valdemar, mas Sueli, ele é poderoso para efetuar esse milagre, né, na vida de outras pessoas. E essa palavra aqui, ela é de encorajamento, ela é de esperança, ela é de fé, ela é de que aquele que se aproxima de Deus é preciso crer que ele existe. Que ele existe. E é galardoador dos que o buscam. Galardoador dos que o buscam. Ou seja, tem uma resposta para aqueles que buscam a Deus. Vamos orar neste momento, encerrar com a oração, agradecendo a Deus pelo que ele fez. Deus continue te abençoando, irmão Valdemar, te dando graça, vida longa, e que o testemunho do Senhor, que já alcançou pessoas, eu sei que já alcançou, através desse vídeo ele rompa ainda mais barreiras, possa romper ainda mais barreiras e chegar a pessoas que a gente jamais imaginou chegar. Sim. E essas pessoas sejam edificadas por esse testemunho. Oramos nesse momento, então.
Maravilhoso Deus e Pai, no nome de Jesus Cristo, nós te damos graça por esse testemunho tão glorioso, tão maravilhoso, que só o Senhor pode fazer na vida de alguém. Nós cremos, Senhor, na ciência, cremos na medicina, somos plenamente conscientes do que o médico pode fazer, do que uma cirurgia pode fazer, somos plenamente conscientes do que o medicamento pode fazer, mas quando faltar tudo isso, nós precisamos crer que existe um Deus que continua operando milagres grandiosos. Somos testemunhas disso. Diante de nós está aqui o irmão Valdemar Bittencourt, a irmã Sueli Bittencourt. Deus, aqui tem uma prova viva de um milagre do Senhor. Eu oro agora por esta pessoa, Senhor, que ouve neste momento este testemunho, que chegou até aqui nesse testemunho, que ela seja impactada pelo Senhor, que ela receba agora o milagre do Senhor, que ela creia que o Senhor é poderoso para reverter essa situação. Deus, se não for ela ou na família dela, mas que ela possa enviar por alguém agora como uma mensagem de esperança, crendo que o Senhor pode mudar, que o Senhor tem poder para mudar o quadro. A nossa oração é essa. Gratos pela vida do irmão Valdemar, gratos pelo que o Senhor fez, e orando por esta pessoa, que ela mude, Senhor, que ela tenha esperança. A minha palavra agora de oração, eu oro por esta pessoa, que ela saia do fundo do poço, que ela creia que o Senhor é poderoso e que a última palavra ela vem do Senhor e não das pessoas e não do médico ou de qualquer outro diagnóstico, mas vem do Senhor. Nós te louvamos por esta oportunidade, somos gratos ao Senhor. Deus abençoe você, Deus abençoe sua família. Se você acompanhou até aqui, dê o seu like, compartilhe com alguém que precisa, isso é fundamental. Comenta aí, coloca aí nos comentários suas perguntas, suas dúvidas, ou glorifique o nome do Senhor juntamente conosco. Deus abençoe e até o próximo vídeo no canal, em nome de Jesus.